Olá, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos com nossa porção diária da palavra, meditando sobre casais na Bíblia, e assim então nós encontramos lições que são muito importantes para nós. A palavra de Deus fala sobre erros e acertos, assim então revelados ao longo das páginas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela não escondeu os erros que foram cometidos pelos servos de Deus, sejam os mais absurdos, para mostrar que, na verdade, nós somos frágeis, nós somos imperfeitos, nós temos, sim, nossos erros, temos qualidades, temos virtudes, temos acertos, mas também temos os nossos erros e precisamos confessá-los diante do Senhor, reconhecer, na verdade, aquilo que nós fazemos, que está contrário àquilo que é o ideal de Deus para nós. Assim, então, eu quero compartilhar com você hoje o texto de Atos, capítulo 5, verso 1 e 2, que diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Amém. Veja como que é importante para nós, e a palavra de Deus é esclarecedora. Talvez você esteja se perguntando, qual o erro desse casal? Qual o erro de Ananias e Safira? Eles venderam uma propriedade, eles separaram uma parte, foram lá e levaram outra parte para entregar aos apóstolos. Então, aos olhos de muitas pessoas, o que eles estavam fazendo era uma atitude louvável. Que casal maravilhoso, né? Estão entregando aqui uma parte da venda que eles fizeram, então, da sua propriedade. Mas o que nós encontramos quando continuamos lendo o texto é que eles, na verdade, fizeram um trato pautado na mentira. Eles fizeram um acordo. Eles, então, fizeram um acordo de mentira. Eles estabeleceram juntos para que, então, estivesse mentindo aos apóstolos. E aí, então, você pode reconhecer isso através da sequência da leitura. Eu quero até incentivar você para que leia os próximos versículos, porque é explicativo, né? Então, Ananias, ele pegou essa parte do dinheiro, foi lá, se apresentou diante de Pedro e disse: olha, aqui está todo o dinheiro da propriedade. E aí, então, Pedro fala: mas por que você fez isso? E aí eu quero muito esclarecer isso para você que está me ouvindo, porque ele não era obrigado a entregar dinheiro nenhum. Ele não era obrigado a fazer aquela doação, ele não era obrigado a se apresentar diante dos apóstolos. A propriedade era dele. Pedro fala isso. A propriedade era sua, o dinheiro era seu. Por que você, então, estabeleceu uma mentira para se apresentar aqui? Então, ele estava querendo, aos olhos das pessoas, da multidão, sair como bonzinho, como aquele que é um benfeitor, como aquele que estava dando um grande volume em dinheiro. E então o que você pode entender é que era um mentiroso, era um hipócrita, era uma pessoa que estava fingindo. Então, aquilo que ele recebe como recompensa é que ele caiu morto aos pés de Pedro. Então, passou algumas horas, né? Então, Ananias foi sepultado, passaram-se 3 horas, e chegou então Safira. E Safira novamente chegou também para apresentar um dinheiro e dizendo que tinha vendido a propriedade. E Pedro falou assim: foi por este valor que você vendeu? E ela confirmou, falou: foi sim, foi por esse valor. E então Pedro falou: por que você fez um acordo com seu marido para que chegasse então e mentisse? Então, a realidade é que ela também morreu e foi sepultada. O que nós podemos encontrar aqui, no erro desse casal, né, pautado aí na mentira, no fingimento, na hipocrisia, na falsidade, né, na realidade de uma vaidade, né, pessoal ali, querendo obter algum tipo de destaque diante das pessoas. E como é ruim, né, quando um casal estabelece um acordo para fazer uma coisa ruim. Né? Nós temos visto hoje, infelizmente, através aí da mídia, muitas vezes casais que estabelecem um acordo maligno e para cometer todo tipo de coisa ruim, das mais absurdas, chegando ao ponto, muitas vezes, até de fazer um acordo para matar os próprios filhos, né? Então, coisas que são muito entristecedoras para todos nós, né? Que provoca uma comoção, uma tristeza na sociedade, e quanto mais um servo de Deus, um casal que pertence a Deus,
estabelecer também um acordo para fazer coisas erradas. Né? Quando o texto vai dizer para nós aqui, nesses versículos que li, e Safira concordou, ou seja, podemos entender que talvez ali, pela inferência do texto, que Ananias, ele pensou, ele estabeleceu o plano, conversou com Safira e ela concordou, é o que está escrito no texto. Então é muito importante, né, que diante de, muitas vezes, uma situação assim, né, que um dos cônjuges posicione firmemente pela palavra de Deus, pela vida com Deus, pela caminhada com Deus, pela fidelidade à palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, para que não estejamos caindo nessa armadilha de achar que uma solução momentânea, pautada no erro, ela será benéfica a longo prazo, não é? Pelo contrário, será muito prejudicial em todas as áreas, seja no seu trabalho, na sua profissão, seja no seu casamento, seja na sua relação, não é? De intimidade com o seu cônjuge, não é? Seja em relação com seus filhos, seja a questão mesmo que envolve a sua dinâmica espiritual. Então, não negocie aquilo que tem valor para você, que são princípios estabelecidos na palavra de Deus, e que nós estejamos fugindo da mentira, fugindo da hipocrisia, fugindo da falsidade, né, do fingimento, para andarmos de forma correta diante do Senhor. É um desafio muito grande, mas que Deus nos abençoe. Exemplos de erros que estão na Bíblia servem para nós, para nos auxiliar. A Bíblia Sagrada, ela nos auxilia para nós não cometermos os mesmos erros, mas fazermos de forma diferente. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esta manhã, pedimos a Tua graça e misericórdia, rogamos, ó Deus, o Teu perdão sobre nós. Às vezes, ó Deus, que nós erramos, pecamos, seja, ó Deus, uma questão de omissão, seja uma questão de ação, seja uma questão de negligência. Deus, que o Senhor nos ajude, para que neste tempo, ó Deus, façamos coisas boas, exemplos bons, atitudes boas, que tenhamos a condição de caminhar pautado pela Tua palavra. Clamamos ao Senhor que nos ajude, abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo. Oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, que você tenha um dia de paz, um dia muito abençoado na presença do Senhor. Até amanhã, se Deus permitir.